Bom dia a todos. Estamos aqui de volta. Eu acabei conversando com a Regiane sobre esse tema, né? Porque uma escola aqui de Piraju me solicitou como se fosse um diagnóstico escolar, né? Com relação ao que estava acontecendo na escola. E a partir disso que eu acabei montando, né? Essa aula, tá? E a partir disso, né, uma das coisas que eu mais penso é como que a gente pode ampliar isso, né? Como que a gente pode transmitir uma dificuldade que eu sei, né, por conta da clínica, que é um pedacinho, né, do que vocês viram, mas que eu sei que vocês convivem com a agressividade escolar diariamente, né? Bom, então, o que eu trouxe hoje é um artigo que foi feito um estudo de 97 a 2007 na cidade de São Paulo, na periferia, tá? E esse estudo, ele acabou abarcando o seguinte, né? Se tiver muito ruim, eu vou passar um pouquinho, tá bom? Então, foram um trabalho de profissionais da psicologia, que eles ficaram imersos, é o meu caso, não é? Que eles ficaram imersos nessa escola, tá? E o que eles queriam entender, né? Como que os professores olhavam a agressividade, como que a coordenação olhava essa temática e como os alunos respondiam, tá? Então a ideia foi 20 professores, eles acabaram fazendo essa análise, e 15 alunos, tá? Que foi feito esse estudo. E aqui a gente, né, acaba lembrando que o professor, ele é o que está na linha de frente com esses alunos, né? E tudo, qualquer alteração que acontece nas crianças, são as primeiras pessoas que vão reportar a vocês o que está acontecendo, né? Com 2, 3, 4, né? Não sei qual é a dimensão aqui da região, mas eu acredito que seja mais ou menos isso que acaba tendo toda essa interferência, essa angústia, né? Que fica para quem está cuidando, né? Que fica para quem está na instituição. Então, aqui é mais ou menos por onde vai passar o artigo, tá? Bom, então, o que mais traz, né? Que foi baseado nessa pesquisa, que acaba trazendo a realidade de muitas escolas, né? Depois, se vocês quiserem trazer um pouco como é nas escolas, né? Contar um pouco pra gente, acho que sempre nos acrescenta, tá? Então, o que mais incomoda os professores e coordenadores dentro de uma sala de aula? São as brigas corporais das crianças, o desrespeito e xingamento contra os professores e contra os próprios colegas, tá? E a agitação intensa. Então, esses foram os 3 fatores de extrema angústia. Já a não realização de tarefas e a não participação das aulas, isso traz uma preocupação, mas depois eu vou mostrar a tabela que nos mostra exatamente quais são as angústias, tá? Tá a sua tabela aqui? A tabela, Alexandre, você deixou. Deixa eu já mostrar, porque daí você já consegue entender qual é a descrição. É a arte de ciência. Isso, assim. Vou deixar aqui mais centralizado. Então, olha lá. Então, são as respostas dos professores sobre as agressividades. Então, tem a luzinha aqui? Não. Tem luz, né? Não, né? Tem, mas na televisão ela não pega. Tá. Então, tá bom. Então, rebeldia com o professor. 87% dos professores reportaram com uma intensa preocupação, né? Agressividade física entre os alunos, agressão verbal entre os alunos, 87%, 27%. Desatenção já não é tão que diz respeito à aprendizagem. Então, tudo que diz respeito à aprendizagem, há um índice menor. A maior preocupação, a maior angústia é com relação ao que está vinculado à agressividade. E quais são as estratégias, né, de manejo adotadas? Ser compreensivo, tentar resolver por si mesmo, evita a diretoria, compreensivo, chama a família, aqui já é 27. Então, assim, a maior quantidade de respostas, né, às atitudes, é ser compreensivo e resolver por si mesmo. Que talvez vocês nem saibam muitos casos do que acontece em sala de aula, né? Porque não se reporta à diretoria.
a característica do aluno, né, que é bem adaptado, seria, né, respeito ao professor, faz deveres. E aí, teve outra coisa interessante também, aqui é a característica do professor bem adaptado, né, respeito aos alunos, sociabilidade. E aqui é a característica do professor agressivo. Então, essa parte aqui foi feita uma pesquisa com os alunos. E o que acabou acontecendo? Olha, 53% agride os alunos verbalmente. Postura egoísta. Aqui a postura egoísta entra o excesso de faltas, o não planejamento das aulas. E aqui os casos extremos, né? Agride os alunos fisicamente, né? Posturas intolerantes. Então, esse quadro aqui traz um pouco uma ideia do que a gente está falando. Pode voltar. Bom, então a gente sabe que os professores são a porta de entrada, né? Do contato com essas crianças, com adolescentes. E o profissional que possui a maior convívio com a criança em ambiente escolar são os primeiros a expressar preocupação e mal-estar. E os professores, junto com a coordenação, precisam traçar estratégias de atuação. Porque a gente sabe da limitação de olhar para uma criança de modo exclusivo na escola. Né? A gente sabe que, por mais que a gente tente, é muito complexo. Né? Passa pela nossa capacidade de atuação, né? Que não é esse o objetivo da escola. Né? Mas acaba tendo que passar por isso e olhar essa individualidade de cada aluno. Né? Sendo necessária a investigação, né? Compreender a compreensão familiar, as suas crenças para se ter a compreensão mais profunda das manifestações da agressividade das crianças. Então, a gente acaba entendendo aqui que o professor, ele não é só professor. Né? A partir do momento que ele tem que olhar para essas crianças, e que na maioria dos casos não passa por vocês, então a gente consegue, né, olhar um pouco a preocupação desse professor que está com essa criança agressiva. Bom, e para a gente não só falar de números, né, e de dados, eu trouxe um pouco o que a gente precisa entender sobre quando o assunto é agressividade. Tá? Por que ela se manifesta? Que história é essa? Né? O que acontece? Tá? Bom, então a gente tem dois grandes estudiosos dentro da psicanálise que fizeram uma abordagem aprofundada com esse tema, que é a Melanie Klein. Ela é uma psicanalista austríaca, tá? Que ela foi uma das primeiras pioneiras a estudar a criança, a infância, junto com a filha do Freud, junto com a Anna Freud. Então ela traz para a gente as primeiras teorias sobre o que é a agressividade infantil. Tá? Então a criança ela começa a se expressar bem cedo seus conflitos e pulsões destrutivas, já no primeiro ano de vida e início do segundo. Tá? Então, vamos lá. Quanto menor a capacidade que a criança tem de suportar ansiedade, culpa, tensão, os traumas que vão acontecer ao longo da vida, né? Quanto menor a capacidade, maior a necessidade de expulsar esses sentimentos. Certo? Lembrando que, desde uma criança que nasce, ela está imersa no ambiente familiar. Né? E a gente sabe que não é fácil. Né? A gente sabe que as discussões acontecem, separações, né? A gente sabe que lutos, tá? Então tudo isso vai trazer, né, uma mudança dentro desse contexto, pensando que às vezes ela já nasce dentro desse turbilhão, né? Então vamos lá de novo. Quanto menor a capacidade que ela tem, então ela está sentindo muita, né? Vamos pensar um bebezinho, né? Chorando muito, com dor, ninguém consegue entender o que está acontecendo e tudo mais. Ele não consegue estar com isso, né? Ele vai extravasar, né? Eu estou colocando o bebê porque o bebê é aquele choro que a gente vê pulsional, né? O bebê é o indivíduo mais pulsional que tem, né? Que ele não suporta nada, né? Nenhum desconforto, tá? E aí o ambiente ele passa a representar um perigo em potencial. Por quê? Se eu estou sentindo algo ruim e eu tenho que pôr para fora, esse mundo é horrível. Né? Então o ambiente
passa a representar um perigo em potencial, já que se torna depositário de sentimentos fortes e destrutivos da criança, despertando-lhe ainda mais angústia. Tá? Mas, o que acontece? Quando há a repressão, certo? Quando vem, não faz isso, bate, né? E põe de castigo e tudo mais, há uma confirmação dessa criança de que o mundo realmente é horrível. Né? Então, eu estou fazendo algo ruim, me retorna algo muito pesado, né? E eu confirmo que esse mundo é muito ruim mesmo. Isso tudo, tá, gente, de um olhar inconsciente. Isso tudo a gente não tem controle, tá? É toda uma ideia do porquê que essas reações acontecem, tá? Então, as punições, elas minimizam, de uma certa forma, essa ansiedade e a culpa sentida, né? Inconscientemente pelo fato de provocarem sentimentos ruins no mundo externo. Então, a gente está pensando sobre a capacidade que uma criança possui de suportar ansiedade, discussão e evento traumático. Porque o adulto, vamos pensar, né? Vamos só reportar para o adulto que fica um pouco mais claro. Quando a gente tem uma situação muito que está acontecendo com a gente, quais são os nossos... O que a gente faz? Quando algo sai do prumo mesmo. A primeira coisa que acaba perdendo é o sono. Ninguém dá, né? E a gente atrapalha totalmente a nossa rotina, certo? E hoje, né, que é o que a gente tem, que acaba nos auxiliando muito, que são as medicações psiquiátricas. É o ponto de partida que a gente faz primeiro para dormir, né? E depois vamos ver se sobra ainda algum tempo para fazer terapia, né? Mas a terapia é por último, né? Primeiro vamos ver o que eu vou colocar aqui dentro para marcar as minhas angústias, as minhas tensões. Então eu estou falando disso no modo adulto, porque a gente tem que pensar de uma criança muito pequena. Né? Uma criança pequena não tem os recursos que o adulto tem, certo? Bom, então vamos lá. Aqui é um outro psicanalista, tá? É o Donald Winnicott. Ele começa a trazer essa ideia, acho que muitos já devem ter ouvido falar aqui, né? Na formação de vocês. Sim ou não? Já ouviram falar dele? Não. Ele é um pediatra, tá? Antes do período pós-guerra, na Europa, a gente acha, né? Há 80 anos atrás, mais até 90 anos, a gente pensa, né, ou pensava, que todo bebê era bem cuidado como é hoje. A gente tem isso na mente. Mas não. Os bebês não eram cuidados. As crianças não tinham nenhum valor, né? No período da Revolução Industrial, a criança era só mais um indivíduo para trabalhar. Era um mini adulto. A gente não tem o conceito de infância há menos de 70 anos, 80 anos. Tá? Não existia. Então eu estou dizendo isso porque esse autor começa a inaugurar essa ideia da importância do vínculo mãe-bebê. Tá? Ele traz, introduz essa ideia dentro do discurso que a época vivia, né? Não, peraí, né? Não tem um termo que é a última água da banheira do bebê? Vocês já ouviram essa frase? É isso. O bebê era o último que era cuidado dentro de uma família, tá? Bom, então ele traz a ideia da função materna. O que é a função materna? A função materna, eu vou usar outro símbolo, que é como se fosse um airbag para a criança. Tá? A função materna ela não tem que ser exercida por uma mãe. Tá? Ela é uma função. Então a função a gente desloca para qualquer membro que faça esse acolhimento. Tá? Então ele começa a dizer que a criança ela não tem a intenção de destruição. Né? Ela não tolera aquilo que ela sente, então ela tem que pôr para fora. Tá? E aí, dentro desse papel materno, né, dessa função, é o que vai trazer essa segurança emocional para essa criança. Né? E a função pode ser exercida pelo avô, pelo tio, pelo pai, né? Pelo irmão. Não temos uma categoria fixa aqui. Só que, e quando isso não acontece? E quando essa criança não tem nenhuma possibilidade de segurança emocional? Então, ela não vai conseguir alcançar essa organização interna, tá?
suficiente para integrar essa destrutividade com si mesmo, né? Porque depois de um tempo a gente entende, peraí, eu estou sentindo tudo isso, mas vai passar, né? Vai acalmar, né? Ó, vem aqui, vamos fazer outra coisa e tudo mais. Então, essa função, ela tem essa importância, mas no caso aqui, ele vai ter que lidar sozinho com esse movimento de autodestrutividade. E ele vai necessitar cada vez mais da continência ambiental a fim de controlar os seus impulsos. E aí quem entra para fazer esse acobertamento? Vocês. Vocês, né? É a escola, certo? Então a gente está falando de uma criança que não tem nenhuma estrutura emocional para dar conta de nada, né? E entra vocês, entra uma figura que, né, feminina, né, na maioria dos casos como professora, e que ele vai, e aqui é interessante porque é o seguinte, é um movimento ambivalente. Quanto mais a criança tem a esperança de que o ambiente vai poder ajudá-la, mais ela se mostra agressiva. Então, os seus impulsos de destrutividade surgem nos períodos de esperança, ou seja, quando o meio lhe transmite elementos de confiabilidade. Então, nos casos em que a criança não encontrou, né, nenhuma tolerância para os seus impulsos no seio familiar e apresenta esperança e confiança de que a escola possa cumprir essa função. É um abacaxizão, né? Mas assim, eu acho que acaba sendo aqui importante quando a gente olha a agressividade de uma outra forma, né? Eu não vou olhar esse aluno com raiva, com ira, que é o que ele provoca nos professores, certo? Então, assim, a minha intenção, né, do porquê de passar essa aula para os professores, né, para essa condição que eu dei para ele, porque a gente vai ter que olhar essa agressividade de outra forma, né? E é assim que eu vou tentar, minimamente, ser bebe para essa criança, tá? Bom, e aí, a agressividade junto com prejuízo no rendimento escolar é batata, né? Então, essas duas autoras aqui, elas dizem pra gente que as crianças agressivas, elas preferem brincar se envolvendo com grande atividade motora, certo? Pois elas apresentam dificuldade de engajamento em jogos simbólicos. Então, vamos lá. Se a gente tem algumas crianças agressivas, né? A proposta, né, que eles estudaram foi: vamos colocar essas crianças em movimento, né? Só que o que o sistema faz? Fica sentado o dia inteiro. Não sai da sala de aula. Aula de artes, dentro da sala de aula, né? Não pode sair, não pode, porque vai postar coisa, vai fazer. Gente, vamos ter que ter essas crianças para fora, né? E aí a gente cria uma implosão, né? Tem sala de aula que é uma implosão, né? E esses outros dois autores, eles registram que as crianças com transtorno de conduta apresentam déficits em nível egóico nas seguintes áreas. Então, uma criança agressiva vai ter déficit nas áreas atenção, controle de impulso, julgamento, modulação do afeto, linguagem e tolerância à frustração. Não tem outro lugar, né? Ela não está disponível ali para aprender. Ela vai ter que lidar com toda essa destrutividade que está dentro dela, né? E aí, né, a gente acaba pensando um pouco, né? Acho que tem essa fala clichê, né? Ele está chamando atenção. Ele quer a atenção do professor, né? Sim, de fato é isso mesmo, né? Então a gente comprova, né, que a privação emocional em meninos com queixa de agressividade escolar, então eles comprovaram, né, que há realmente uma privação e que entenderam que as crianças se apresentam de forma agressiva com o fim de vivenciar aquilo que os seus pais não puderam oferecer, que é a possibilidade de uma expressão afetiva mais espontânea e o estabelecimento de limites. Certo? O que eles conseguiram traçar? Avaliação de professores sobre a queixa de 20 crianças. Que, na maior parte dos casos, né, de 20 foi 15, problemas em casa
família. A necessidade de chamar a atenção para si. Muitos responderam que não sabiam, né, por que essa criança estava agindo de uma forma agressiva. E o último, 5%, perda da avó, piora da saúde do pai. E o que poderia modificar o comportamento? Uma atenção individualizada ao aluno, conversar com o aluno, com a mãe, família, passar mais tempo na escola. Atenção individualizada, 50%. Conversar com o aluno, 25%. Passar mais tempo na escola, 5%. Os professores apontaram que seria bom. Passar bem, 5%. Não sabe, não fez o que pôde, 10%. E não sabe, 10%. E a contribuição do professor na mudança da criança. Está tentando o que sugere. 70%. Aqui o que sugere é o que a coordenação está pedindo para que esse professor haja. Tá? Então, o que se sugere, ele acaba tentando fazer para que haja uma possível modificação. Então, não tem paciência ou capacitação, 15%. Então, eles entenderam que eles não conseguem, né, não têm a capacidade de poder intervir. Não tem tempo, 10%, e não sabe, 5%. Contribuição da escola, 25%. Atividades, oficinas, material, né, para que a gente destoie um pouco, né, saia um pouco desse lugar produtivo, né, que é a aprendizagem, que a gente viu que vai gerar interferência na aprendizagem dessas crianças. E não se omitir ou expulsar, né, expulsar a criança, ou não se omitir, implicar os pais, 30%, e não sabe. E a gente sabe que quando vem a família, o pai, né, esse estudo ele coloca que dos 25% que eles colocaram de chamar a família, vieram só 40% desses 25%. E quando vem, fala, viu, mas você tem que pôr limite. Você tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, eles trouxeram essa resposta também, que os pais colocam no educador toda a responsabilidade. Aqui, o que eu quis que a gente pensasse um pouco? A psiquiatria, ela tem 2 grandes manuais em que ela segue, né, para dar o famoso laudo. Tem laudo, né? Que os professores pedem. E que em alguns casos, sim, é necessário, e talvez muitos outros não. Então, o DSM é um livro que começou a ser um norteador no período pós-guerra, né? Por quê? Porque a Europa estava devastada e muitos casos, imagine a cabeça de todo mundo que sobreviveu, né? Como é que foi, né? E aí os psiquiatras, né, começaram a se organizar para montar um manual, né, de doenças que estavam surgindo e que precisavam ser nomeadas para poder curá-las, né, para poder cuidar e poder oferecer a medicação. E aí, esse outro artigo, ele faz uma análise de que a palavra agressividade, no primeiro DSM, hoje nós temos 5, tá? Esse manual de saúde mental, nós estamos no 5º. Esse aqui é o primeiro. Então, ele aparece 13 vezes, a palavra agressividade no DSM-1. E ele está muito vinculado a 2 transtornos. Gente, eu só vou tomar um pouquinho de água. Então, ele aparece em 2 transtornos. Transtorno da personalidade e transtorno esquizoide. Tá? São dois transtornos, né, que são importantes e que eles poderiam manifestar desde a infância as características dos transtornos psiconeuróticos. Aqui eu vou dar mais detalhe, tá, gente? Porque são 2 conceitos da psiquiatria, não tem por que a gente falar disso agora. Bom, e nesses 2 primeiros DSM, a psicanálise, ela acabou fazendo uma interferência
permanentes. Então, havia uma leitura de que é transitório. A agressividade ela não é um conceito permanente. Tá? Então, aqui eles entendiam que... Eu vou ler tudo só para vocês entenderem. Ainda nos primeiros manuais, havia a ideia de reação como prioridade. Então, é uma reação ao que o indivíduo está vivendo, certo? Ou seja, é aquilo que ele se caracteriza como destrutividade, agitação ou excesso de raiva nas reações pertencentes à infância. Então, eram reações sintomáticas transitórias das crianças a algumas situações imediatas ao conflito interno, emocional interno. Que é exatamente o que a gente está vendo até agora. Está tendo questões, estamos vivendo problemas. Eu vou ter uma reação agressiva. Então, assim, aquilo que mais tarde seria relacionado ao comportamento agressivo, então hoje a gente não tem mais o conceito do indivíduo. A gente tem o comportamento agressivo. Certo? Não tem mais qual é a reação que essa criança está vivendo. Não, é o comportamento. Então, se tornou algo que se mantém. E a ideia é que a redução da agressividade ao domínio do comportamento eliminou qualquer escuta possível da subjetividade. Então, hoje, né, a psiquiatria, ela não tem um olhar do que está acontecendo com fulaninho. Mas isso vai passar. Não. Quando a gente coloca o CID, quando a gente coloca, né, os laudos, né, a gente entende que essa criança ela vai viver isso a vida toda. Olha que pesado, né? Lembrando que, se talvez, minimamente, o ambiente puder acolher essa criança, essa família se reestruturar, né, possivelmente ela vai passar dessa. Né? Possivelmente ela vai percorrer esse caminho mais difícil, tá? Deixa eu ver se mais alguma coisa importante. Então, exclui a subjetividade e o significante comportamento agressivo foi veementemente incluído. Então, eu só quero que vocês entendam que hoje se coloca o comportamento agressivo e não o que causou essa reação transitória. Tá? Hoje isso já não existe mais. Só ver o que é importante aqui para a gente falar. A psiquiatria investiu a criança como uma fase específica da vida individual, que paralelamente ela pôde identificar na vida adulta formas patológicas de manutenção da infância. Então a gente está falando de questões que se mantêm da infância até a vida adulta. Tá? Quando a gente fala de laudos, é isso que a gente está escrevendo nessa criança. Tá? E o que os professores entendem? Acho que eu já acabei falando, mas é legal a gente falar de novo. O que mais gera sofrimento entre os professores são a agressividade física e verbal, né? As agressões verbais dirigidas diretamente aos professores. Segundo o Royal, revela que os docentes mostram-se inábeis perante a emergência de costumeiramente a uma atitude punitiva, parecendo não saber como intervir de forma adequada. Então, essa sensação aqui dos professores de não saber intervir de forma adequada, não é isso que os alunos acabam entendendo. Os alunos entendem que não, há um movimento importante desse professor na vida deles. E muitos professores tendem a recorrer ao álcool e a drogas na tentativa de minimizar o sofrimento, havendo também grande procura por serviços terapêuticos. Aqui são os resultados, né, as estratégias de evitar, né, a diretoria. 53% agride os alunos verbalmente. E aqui na postura egoísta, né, só para enfocar, porque eu acabei especificando. Falta de compromisso com o exercício, não ser dedicado, não oferecer conteúdo e faltas constantes. Isso também se constitui uma agressividade. Ixi. Será que pulou algumas coisas na passagem? Vamos fazer um teste. Acho que 2 slides, né? Mas não tem problema. Ações de comportamento agressivo, pois a agressividade ela é uma reivindicação ao ambiente, visando o reconhecimento e retorno a um período de privação crítica do desenvolvimento emocional. E é preciso reconhecer os limites institucionais com relação ao sofrimento infantil manifestado,
né? Que foi o que a gente acabou focando muito aqui. A intervenção psicológica produz ressonância na escola e auxilia especificamente na relação professor-aluno, pois o docente passa a vislumbrar importantes ganhos e sutis mudanças alcançadas no decorrer do trabalho clínico. Então, essa conclusão aqui foi porque os professores acabaram se sentindo notórios, porque ao longo da pesquisa, os psicólogos foram conversar com os professores e perguntaram: e aí, como é que está o fulaninho? Porque eles estavam cuidando, né? Então, uma vez por semana, eles cuidavam das crianças que foram escolhidos para fazer essa ludoterapia. E aí eles perguntavam, acho que foi a cada 6 meses, eles perguntavam para os professores. E os professores conseguiam ver algumas mudanças, né? Então se sentiram parte. Então, assim, o que essa pesquisa acabou apontando é que, por mais que os professores se sintam incapazes de auxiliar, para essas crianças que pouco receberam em casa, né, eles se sentiam sim sendo atendidos por esses professores. Então, acho que é o que ficou um pouco da nossa última reunião, para mim, que eu lembro, que quando vocês diziam que a limitação era muito grande, havia muita frustração, né, no trabalho. Mas quando a gente olha, né, aquela criança, aquele adolescente que teve tão pouco, o mínimo que o professor acaba conseguindo fazer em sala de aula já é muito para essa criança, né? Então, acho que e deixar claro também, né, que aqui ele coloca que é um momento de esperança desse aluno, é que ele faz um movimento mais agressivo, talvez, né? Então, se a gente conseguir olhar, de certa forma, né, para essa agressividade, por que isso está se manifestando, como que eu posso apaciguar, lembrando que é um pouco, não é muito. Tá? Não é, o que a gente não quer, não é que o professor vire um psicólogo dentro de uma sala de 40 alunos, isso é impossível, né? Mas que essa atenção, eu acredito que muitos professores consigam dar sim, né? Atenção, esse cuidado, né? Poder vir, né? Tem algumas escolas que acabam ajudando muito a criança a ser o ajudante, né? Então o que ela recebe? Ela recebe atenção, né? Ela está confiando ali no trabalho, ela vai chamar fulano, está confiando que essa criança vai chamar e vai voltar, né? Então são pequenas atitudes que eu penso que é extremamente necessário para essa criança que está vivendo, né, que vive constantemente uma privação afetiva muito importante. Tá bom? Então, acho que era isso que eu queria trazer. Deixa eu ver se acabou. Acho que acabou. 2 slides, acho que acabou, mas não tem problema. Não afetou em nada. Então é isso, gente. Obrigada. Agora, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui para a gente poder conversar um pouco, o que vocês vivem na escola, como que a gente pode auxiliar também, tá bom?